Bem-vindos a mais uma edição do podcast Autores daqui e da Além. A nossa convidada de hoje nasceu no distrito de Leiria, nos finais dos anos 70, reside algures nos arredores de Paris, estes últimos anos. É autora de vários romances, já premiados, como Meia Culpa, finalista do Prémio AP 2018, também com um livro de poesia, A Instrumentalização do Fogo, com o Prémio de Poesia Francisco Rodrigues Lobo. O seu romance, Um Cão Deitado à Fossa, foi galardoado com o Prémio Cidade de Almada em 2018 e o Prémio Sociedade Portuguesa de Autores em 2023, com o prémio de melhor livro de ficção narrativa. Este ano, não, em 2025, o romance A Sombra das Árvores no Inverno venceu o prémio Leia. Temos então connosco a escritora Carla Paes. Olá, Carla. Olá, Ação, obrigada pelo convite. Será um gosto conversar contigo. Ahm, Começamos por este teu livro, A Sombra das Árvores no Inverno, mas também gostaria de saber como é que foi que no mesmo ano tu editas dois livros, um em ficção, prosa, e outro em poesia, com um espaço de tempo muito curto. Como é que foi editar assim, lançar assim dois livros? De géneros diferentes, mas, enfim, eles estão muito próximos, mas como é que isso aconteceu, no tempo? Então, isso aconteceu porque o livro de poesia já estava previsto para sair, porque eu tinha alguns poemas dos meus 10 anos de França, que fui escrevendo ao longo desse tempo, e portanto eles estavam, eu tinha preparado, tinha selecionado os poemas que eu achei mais interessantes e organizado uma espécie de unidade para que pudesse ser um livro, e entretanto o editor ficou estava favorável à edição e, portanto, programámos a edição do livro de poesia, portanto, sem nenhuma previsão para lançar um livro de um romance. O que aconteceu foi que nesse mesmo ano o prémio Leia foi atribuído ao meu romance e, portanto, saíram os dois nesse mesmo ano, sem estar previsto que assim fosse. A brutalidade do movimento conjugado é o título do teu livro de poesia, que está dividido em três capítulos: infância, maternidade e civilização remediada. Nestes três capítulos, tu desenvolves e consegues aqui falar de temas que te são muito caros, que falaremos também, porque eu acho que se aproxima muito deste teu livro A Sombra das Árvores no Inverno, que é a memória, a ligação à família, a maternidade, que é um tema também muito vincado na tua escrita, mas também toda esta civilização contemporânea com as suas coisas boas e más. Ah, a tua escrita anda muito à volta destas temáticas. É a tua voz, é aquilo que tu queres transmitir aos leitores? Eu eu não posso, eu não consigo, não tenho essa capacidade de definir os temas que me são caros ou não. O que eu sei é que há temas, efetivamente, que me tocam mais do que outros, e portanto é sobre eles que eu tenho que escrever, porque eu considero que se eu não tiver nada para dizer, não escrevo. E portanto há coisas que me são caras e que me perturbam e que me atormentam e que me interrogam, e portanto esses poemas, esse livro de poemas, o facto de estar dividir em três cantos, é precisamente porque foram fases da minha vida onde aqueles temas me tocaram mais. Portanto, a infância tem muito que ver com uma fase de saudades que eu tive dos meus mortos, da minha infância e daquilo que me marcou.
e depois tem a outra parte que é a maternidade, que tem que ver também com o facto de eu ser mãe na altura de dois adolescentes que estavam em crescimento, inseridos numa sociedade que estava a regredir, que estava a entrar num sistema que eu não sabia bem se era o sistema que eles queriam, uma sociedade que estávamos nós, pais, a construir, em que eu não tinha a certeza se era de facto a sociedade que era a que eles idealizaram, ou que era a mais saudável para que eles pudessem crescer de uma forma correta, e portanto tudo isso eram questões que me atormentavam muito, uma onda de suicídios na adolescência que me perturbaram imenso, porque como é que um jovem, um adolescente tem esta coragem, não é, de se suicidar, não é? Quer dizer que alguma coisa nós estamos a fazer mal enquanto pais, não é? Porque somos nós que preparamos de alguma maneira a sociedade onde eles vão crescer. E depois é o colmatar de tudo o que eu vou vendo à minha volta, que é esta civilização remediada, de facto, por tudo o que tem acontecido no mundo e por tudo o que tem estado a envolver-nos enquanto pessoas, seres humanos, e que de facto está completamente desalinhado com aquilo que eu acredito. Isso me interroga muito e, portanto, foi nesse sentido que o livro foi construído. Portanto, o livro não foi feito de uma só vez, foi feito por etapas em relação a- aos períodos que mais me perturbavam ou mais me suscitavam questões. Foi assim. Portanto, uma temática, não sei se há uma temática, eu sei é que quando escrevo tem que escrever sempre alguma coisa que me esteja a interrogar de alguma forma, não é? Portanto, pode sair em poema ou pode ser em narração, não é? Depende depois como é que aquilo que tipo de questão é que aquilo me pode provocar. É uma questão onde eu tenho uma urgência muito grande de falar e, portanto, aquilo vai ser muito mais rápido de sair em poema, ou é alguma coisa onde há várias questões que eu preciso de, de colocar e de tentar encontrar respostas. Não quer dizer que as encontre sempre, mas pelo menos é uma tentativa, esse exercício da escrita é uma tentativa de encontrar sempre respostas para aquilo que eu considero que é alguma coisa que não está bem, não é? De qualquer forma, a tua voz é uma voz extremamente poética, seja em prosa, seja. Bem, poesia é poesia, mas a tua linguagem é uma linguagem muito profunda, muito metafórica, e isso, é a partir dessa linguagem que tu expões o teu cotidiano e as tuas inquietações em relação ao mundo e à humanidade, não é? É, toda a gente diz isso. Eu acho que eu tenho refletido também sobre isso, não é? Porque enquanto escrevo não me dou verdadeiramente conta dessa questão. O que acontece é que eu tenho um respeito. Desculpa, o meu Ah, Anubi ele é muito. muito bem-vindo, ele já é uma presença muito presente. Olha, o Anubi vai participar aqui no podcast connosco. Eu estava a dizer que, de facto, eu tenho um respeito imenso pela língua e tenho uma paixão muito grande pela riqueza da língua portuguesa. E, portanto, eu acho que é isso, quando eu escrevo, é isso que eu vou à procura. É o que é que a linda, o que é que a língua tem ainda para me dar. Esta riqueza, como é que eu vou pôr esta riqueza ao serviço daquilo que eu quero dizer? E, portanto, talvez seja daí que nasce essa prosa mais poética, essa forma mais poética de me exprimir, não é? Ah, tu ganhaste, fostes, enfim, atribuíram-te o Prémio Leia, este último romance. Eu não vou perder muito por aqui porque tu já falaste muito sobre isso, portanto, sei que foi uma grande conquista para ti, mas também uma surpresa, não é? Portanto, eu acho que já falaste também muito por aí sobre este tema, mas eu quero explorar um bocadinho este livro, não pondo de lado o outro, mas o tempo é curto, portanto, vou explorar um bocadinho este livro, A Sombra das Árvores no Inverno. Ahm, Tu começas este livro com uma frase fortíssima. Ahm, Normalmente, em princípio, a primeira frase, o primeiro parágrafo de um romance é aquele que vai dar o mote depois a toda a obra. E esta frase que tu escreveste, que diz assim: a morte veio escondida na poeira das pedras. Ora,
Se formos olhar para esta frase, está aqui tudo. Portanto, vamos assistir ao longo da vida, ao longo da vida, ao longo do romance, ao longo da vida também, mas ao longo do romance, Das várias vidas, não é? das Das várias várias. vidas, a morte de alguns elementos, de alguns personagens, e também esta simbologia das pedras que tu recorrentemente vais utilizando nesta, nesta obra. Ahm, mas há um outro aspecto neste livro, há um outro pormenor que me interpelou muito como mulher e como mãe. Todas as mulheres deste romance perdem um filho. Ah, a Aisha perde vários filhos, ainda no ventre, mas teve vários abortos. A Céline perde um filho. A Emily, a mãe da Nádia, perde um filho. A Nádia perde um filho. Em vários contextos, em várias situações, o filho nem sempre morre. Ahm, Como é que foi desenvolver este aspecto que é tão duro e tu fazes tão bem, com tanta humanidade e de um sentido tão profundo, colocar esta perda tão grande na vida da mulher? Como é que foi colocar isto na vida destas mulheres? A perda dos filhos que vai acontecendo ao longo da história e em todas as famílias, para ser sincera, não foi uma coisa pensada, não é? Às vezes quando escrevemos, o ato criativo de escrever, às vezes tem fenómenos que nem nós conseguimos explicar verdadeiramente, não é? Cada uma daquelas famílias, são três famílias, cada uma daquelas famílias tem uma história, e portanto há um determinado momento em que eu sei, eu conheço aquela família, não é? Mas eu dou toda a liberdade àquela família para me ir contando as histórias deles. E, portanto, o facto de cada uma delas ter perdido um filho foi um perfeito acaso no meio da narrativa, não é? Eu não sabia dessa componente antes de terminar o livro, ou quando comecei a escrever o livro. E, portanto, é uma liberdade que eu me dou e que eu dou à minha imaginação e a estes personagens que me acompanharam durante muitos anos, de me poderem contar verdadeiramente a história que eles carregavam com eles, não é? E, Uhum. portanto, o facto de ter acontecido assim não foi porque eu imaginei que iria ser assim, foi porque eu descobri, tal como o leitor vai descobrindo quando lê, eu, enquanto escritor, enquanto estava a escrever, eu descobri de igual modo, não é? Uhum. Não foi um livro pensado de uma forma estruturada, de uma forma onde tu crias ali o enredo, o início, como é que aquilo se vai desenrolar. Não foi nada disso. Eu sabia o que é que eu sabia o que é que eu queria ir explorar, que tipo de exercício eu queria ir fazer, mas em relação às famílias em si, não, eu não sabia que tipo de histórias aquelas famílias carregavam com elas. Aquilo eu fui descobrindo à medida que fui escrevendo Uhum. sobre ela. Sim, porque é interessante porque há várias perdas, há várias formas de perder. A mãe do Mamadou perde o filho, que ela queria tanto que ele seguisse a religião do islamismo e ele afasta-se daquela religião. Depois temos também o Samuel, que, ao contrário, que segue o caminho do islamismo. E, portanto, eu achei muito interessante neste teu livro as várias perdas que uma mãe pode sentir em relação à distância dos filhos, uns pela morte e outros por variadíssimas razões. O afastamento ou a perda pode dar-se destas formas e também a profundidade que tu lhe concedes, que concedes a esta perda, e isso eu achei achei, eu não sei se é bonito, mas achei um exercício literário muito interessante. A profundidade, e a humanidade que consegues dar a estas mulheres e a estas mães, enfim, justamente por perderem aquilo que é mais caro a uma mulher, que é um filho. Outro aspecto também que tu desenvolves neste livro é a imigração, os refugiados.
a dignidade humana, não é? O facto de se viver noutro país, se perder a dignidade. Querias também desenvolver essa temática nos teus romances? A questão Não da foi uma. Eu acho que seja qual for o espaço que nós habitamos enquanto pessoas, a dignidade tem que nos acompanhar sempre, sejamos imigrantes ou não. A dignidade é uma coisa que eu defendo para todos os seres humanos, não é? É uma coisa que eu defenderei até o fim. O que aconteceu neste livro foi que, na altura em 2018, quando começamos a assistir à crise dos refugiados, em 2015 eu tinha assistido aqui em França aos primeiros atentados terroristas e, portanto, entre 2015 e 2018 a situação degrada-se de tal maneira que quando começam a chegar os primeiros refugiados à Europa, o que eu começo a ouvir à minha volta é um discurso generalizado, porque o medo coletivo assim o permitiu, e aquelas pessoas passamos a chamar terroristas e não pessoas, não é? Portanto, há refugiados, há terroristas, há pessoas, e portanto há uma desconexão total em relação ao peso daquelas palavras, não é? Um terrorista não tem nada a ver, a definição de um terrorista não tem nada a ver com a definição de um refugiado, não é? Um refugiado é uma pessoa que foge de alguma coisa que atenta aos seus direitos, não é? E aquelas pessoas eram tão vítimas ou mais do terrorismo do que nós. E, Uhum, portanto, foi a partir daí, foi a partir desse discurso generalizado e que eu não podia conceber, não, aquelas pessoas não são terroristas, não são refugiados, são pessoas. Todas elas carregam uma história, todas elas carregam uma vida. E, portanto, a minha tentativa foi, de facto, de ir humanizar as pessoas que estávamos todos nós no coletivo a tentar desumanizar. Foi apenas nesse sentido foi por isso que nasceu o livro. Foi essa tentativa permanente, porque eu sozinha lembro-me perfeitamente de jantares aqui em casa, onde gosto de receber amigos, bebemos um copo e conversamos e discutimos e rimos, e naquela altura lembro-me perfeitamente de termos amigos cá em casa e eu não beber porque eu queria estar completamente lúcida, porque eu sabia que o assunto poderia de passar ao assunto dos refugiados, eu queria estar lúcida para poder defender aquelas pessoas de uma forma digna, de uma forma humana, porque são pessoas, uhum, tá? São e tenho o direito seja o que for, porque eu não as conheço. E, uhum, portanto, eu gostava que fossem tratadas aquelas pessoas como eu gostaria que eu fosse tratada, os meus filhos fossem tratados, não é? E todos aqueles jovens porque depois, ao mesmo tempo, assistimos a um paradoxo na Europa, que é, portanto, não estamos a saber acolher aquelas pessoas que estão a ser tão vítimas do terrorismo como nós, e, em paralelo, estamos a perder os nossos jovens da Europa que estão a partir para uma guerra que não é a deles. Então, uhum, temos que nos colocar questões enquanto pais, enquanto cidadãos, não é? Onde uhum, é que nós estamos a falhar? Alguma coisa aqui está a falhar. E, portanto, uhum, foram todas essas questões que foram aparecendo ao longo do livro e que me permitiu escrever o livro daquela forma, porque de facto eu fui descobrir aquelas pessoas. uhum, uhum. E para além disso, para além do tema da imigração, dos refugiados e disso que tu gostarias de fazer passar, não é? E do terrorismo, também exploras muito o olhar dos filhos, não é? O que é que a segunda geração sente em relação e como são tratados e o que é que eles sentem dentro de uma cidade, na selva, como eles também dizem a um dado momento, a que chamam selva. E o Rashid, que é um dos filhos do, da Céline e do Mamadou, e que é de cor, acham a determinação de mostrar aos outros que ele não é um sal no ar, que é Rashid, um homem que se constrói das ruínas, que pode ter a dignidade que a mãe lhe ensinou, que as suas mãos cresceram e agora já não empurram carrinhos de plástico, mas conduzem autocarros da NCF. Não quer acabar como os irmãos mais velhos ou como o pai, quase sem nome, e a varrerem os malogros da vida, a colecionarem fracassos e misérias que engolem como sustento do corpo. Ele quer ter um nome. Chama-se Rashid. Quer que aprendam o seu nome e que o respeitem, que o adorem e parem de lhe chamar Sal Noir. Quer ser homem com H, mostrar a sua garra e o seu rosto descoberto, sem vergonha, os constrangimentos, quer pertencer à história dos homens e não aos rejeitados deste mundo. Estes filhos deste casal
tiveram vários problemas, e depois há este filho que não quer ser visto assim. Isto é mesmo aquilo que vemos diariamente, não é? Nas grandes cidades, e o que acontece aos filhos dos imigrantes e às pessoas de cor também, não é? Eu não acho que seja só com os imigrantes, são, sabes? Eu acho que isso é o que nós assistimos, para quem estiver atento. Isto são as consequências da sociedade que nós Uhum. criamos, não é? Não Uhum. existem só pessoas de cor que vivem isso, existem Exato, outras pessoas exato. que não são imigrantes e que vivem exatamente os mesmos estereótipos, as mesmas tipologias de, de, de- de- de opinião pública, não é? O que acontece com estas personagens, com esta família, é que eles são, desde o início, estereotipados em relação ao espaço onde foram Uhum. viver, onde vivem, onde crescem, não é? E isto é uma consequência das sociedades de hoje, não é? Os julgamentos, os preconceitos em relação a determinado tipo de comunidade ou determinado tipo de pessoa. Portanto, isso sim é muito notório, não é? Sejam imigrantes ou não. E, portanto, é preciso compreender, às vezes, porque é que determinado tipo de pessoas tem comportamentos desviantes daquilo que poderia ser o normal, não é? O potencial daquela criança, quando cresce, quando nasce, quando cresce, potencial está lá, não é? Depois, talvez nós, sociedade, é que não permitimos que ele seja desenvolvido como ele deveria ter sido, não é? Porque nós criamos este tipo de preconceito, este tipo de estereotipos que pode completamente destruir o indivíduo, não é? Uhum. Mas eu acho, não sei, que os filhos de pessoas que se deslocaram para outro país, como os teus filhos, como os meus, enfim, os chamados segunda geração, sentem isto muito profundamente, e às vezes sentem-se um bocadinho, porque eles não são, eles são filhos daquele país e daquela cidade, não, os pais é que emigraram, e muitas vezes eles sentem que, mesmo assim, são discriminados, e não se sentem, não se sentem muito, não sentem pertença daquele país e daquela cidade. E eu acho que também este livro mostra isso muito bem. Eu acho que o facto de a segunda geração. Eu falo pelos meus filhos, mas o que eu acho é que os meus filhos não tiveram nenhum problema de integração, mas porque eu também não quis que eles tivessem, porque eu fiz de tudo para que eles fossem integrados desde o início, porque como já disse muitas vezes, em muitas entrevistas, eu não imigrei, eu vim instalar num país como poderia ter feito em Portugal se o Uhum, meu país assim o tivesse permitido na altura, não é? Portanto, uhum, eu venho com uma atitude que não é de imigrante, eu venho com uma atitude, eu venho instalar-me num novo país e os meus filhos vêm instalar-se igualmente. O que acontece é que o que pode acontecer é que a segunda geração vê muitas vezes e sente muitas vezes na pele a dificuldade que os pais têm em integrar-se num país novo, em fazer parte de uma comunidade, porque comunidade é uma palavra que estão a tentar aniquilar do nosso vocabulário diário, não é? Hoje é tudo individual e não há comunidade. A comunidade é importante para o desenvolvimento de todos nós. E, portanto, quando tu te sentes deslocado de uma comunidade que pertence a um país e tu estás completamente à parte de tudo o que aquele país te pode oferecer, claro que isso pode gerar comportamentos desviantes nos jovens, porque os jovens carregam aquela dor daqueles pais que não conseguiram, não é? E isso está muito patente em países onde a imigração é muito acentuada, como a França, podemos falar também da Bélgica, podemos falar também da Alemanha, podemos falar da Inglaterra. Portanto, isso tudo acontece, não é na França, é em toda uma Europa. Não é? É preciso estar atento a tudo isto. eu também tenho dois filhos, como sabes, nasceram cá, e eu, aos 3 meses, coloquei-os numa creche, justamente para eles aprenderem logo a língua luxemburguesa, porque não queria nada que eles passassem pelas mesmas dificuldades que eu passei, e começava logo, desde já, pela língua. E um dos meus filhos diz sempre: mãe. ah, eu às vezes, eu nasci aqui, este é o meu país, mas às vezes sinto que não pertenço aqui. Portanto, eles sentem sempre que qualquer coisa
ali falta, não é? Ainda voltando a este teu livro, e à questão da perda, também aqui colocastes uma mãe a perder o filho, a Nádia, a perder o filho para o extremismo, para o islamismo. E tem aqui uma passagem que eu gostaria de ler que é muito, muito bonita, que é quando a mãe se dá conta que não há nada a fazer, que foi a escolha do filho e que ela tem que continuar a viver. E diz assim: a vida tem de recomeçar. Não pode continuar naquele impasse, a conservar a esperança de que o filho volte, a inventar desculpas na sua cabeça para justificar o seu desaparecimento, a sua fuga para um país em guerra, a culpar a polícia de ser tão lenta na procura de Samuel, a raiva que se eleva nela ao perceber que ninguém o irá buscar porque ele não quer regressar. No fundo, é isso. Samuel não foi coagido nem raptado. Samuel partiu, consciente da sua decisão, e ela sempre soube disso. Tinha uma voz dentro dela que lhe soprava a verdade. Mas a verdade nos corações destroçados das mães é uma poeira que a mentira sacode. Ah, e aqui pões uma mãe, a dar-se conta da impotência que tem em relação à partida do filho, e colocas aqui uma coisa que é a semente da esperança no coração desta mãe, e que tem que continuar a viver. E a melhor forma que ela encontrou foi acolher meninos que tiveram que sair fugir do seu país em guerra e que justamente perderam a mãe. Eu acho isto muito interessante neste teu livro e quero dar os parabéns, mas como é que, enfim, não sei se tu há bocado disseste que, tu não, que os personagens que se constroem por si próprios, mas como é que foi trazer este tema também a este livro? Porque o livro começa precisamente com a Nádia. Começa com a Nádia porque, portanto, a Nádia é a minha personagem motora do livro. E, portanto, quando eu comecei a escrever o livro, foi a Nádia que começou o livro. Porquê? Porque eu era a Nádia, eu era aquela mãe, porque eu estava a ver jovens a partirem para a Síria para combaterem numa guerra que não era a deles, e eu tinha dois filhos que frequentavam as redes sociais, porque eles eram recrutados e ainda são hoje, não é no passado, ainda acontece hoje. Eles são recrutados na internet em relação à sua vulnerabilidade e tudo isso, não é? O sistema de alguma coisa, de alguma forma falha para que eles não estejam contentes com aquilo que nós lhes estamos a oferecer enquanto sociedade, enquanto pais, e portanto eu tinha dois filhos naquela idade, e a questão que eu me colocava sempre é: eu agora sou uma mãe, se os meus filhos partissem amanhã, como é que eu iria reagir? O que é que me ia acontecer? O que é que poderia remendar esta perda, que é perder um filho, para uma sociedade que eu construí que eles não querem, estão a rejeitar? E, portanto, a linha condutora foi sempre a partir daí. A Nádia era sempre eu a sentir, se os meus filhos partirem, o que é que me acontece? O que é que vai ser de mim? Como é que essa dor profunda, que é a perda de um filho, como é que se pode remendar o coração de uma mãe que Uhum. perde um filho, seja em que circunstâncias for? Naquele caso era porque ele partia para uma guerra da Síria, é uma coisa que tu não consegues explicar de forma nenhuma, não é? Porque no teu íntimo, enquanto mãe, tudo o que tu deste ao teu filho foi o melhor para ele, não é? Ele é que não o soube, pensas tu, que não o soube ver, não é? Se calhar o que tu destes não era o que ele queria que tu lhe desses, não é? Aquilo que tu lhe ofereceste interiormente e exteriormente. E, portanto, era sempre nesse sentido. Se me acontecesse a mim, como é que eu me remendava daquela dor profunda que é a perda de um filho para uma guerra daquelas? Muito E, bem. portanto, eu sei que nós mais enganamos sempre até à última, até à última e E, faz parte. e temos sempre esperança que eles voltem. Neste caso, ele não tinha morrido, portanto, quer dizer, não se sabe. Há ali uma altura, há ali um dado momento, parece que eu acho que ele que morreu, mas aquela mãe também não quer acreditar nisso, e penso que ela deixou seguir a sua vida, e teve que reconstruir a vida dela. Carla,
O nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de te agradecer a tua disponibilidade para falares neste podcast conosco. Muito obrigada. Não sei se queres dizer mais alguma coisa a quem ver, assistir a esta edição, se tens alguma Quero, coisa. quero- Quero agradecer-te a ti pelo convite. Foi um gosto enorme poder conversar contigo, como é sempre, não é? Nós não nos conhecemos de podcasts, nós conhecemos da vida real, não é? E portanto é sempre um gosto falar contigo, até porque eu sei que tu és uma pessoa que se interessa sempre muito pela minha obra e por isso te agradeço imenso toda essa dedicação e divulgação que tens e que fazes pela literatura portuguesa, minha e de todos os autores com quem trabalhas recorrentemente. E, portanto, agradecer-te, foi de facto muito bom termos partilhado esta meia hora de conversa à volta daquilo que é para mim importante e que para ti também é importante, que é a literatura, e que espero que seja também importante para os nossos leitores, porque mais do que nunca hoje é importante manter esta curiosidade pelos livros, pela leitura, pelo conhecimento, este espírito crítico, este pensamento crítico mais ativo do que nunca, não é? Muito obrigada. A todos, desejo e espero que leiam o livro da Carla e outros, neste caso é este livro, A Sombra das Árvores no Inverno, com este título tão sugestivo. Tenho pensado muito neste título, mas isso seria outra conversa. Que agasalho dará a sombra das árvores no inverno? Isto seria para outro tempo, para outra conversa. Leiam este livro, leiam os autores portugueses e até uma outra edição. Muito obrigada a todos por assistirem.